Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um dos irmãos. Irmãos, hoje eu quero estar deixando um texto para a nossa meditação e gostaria que você se inscrevesse no canal Minuto de Fé com o Elis Pereira no YouTube. Vamos estar compartilhando a palavra do Senhor em todo o tempo. Vamos estar nos alimentando cada dia mais com a palavra de Deus, a palavra que vem do céu para as nossas vidas, a palavra santa que nos ajuda dia após dia a viver uma vida de comunhão, de santificação, de paz com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero estar deixando um texto que está no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do versículo 23, que é uma história até bem conhecida, é uma passagem que eu acredito que muitos irmãos já conhecem, que é sobre Davi e Golias. Eu vou estar lendo a primeira parte, mas eu vou estar comentando mesmo a partir do versículo 32. A primeira parte que eu vou estar lendo é do versículo 23 ao 31. Só para nós estarmos entendendo de que se trata essa passagem. Diz assim a palavra do Senhor, está escrito: E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. E há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará sua filha. E fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. E disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora, porventura, não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. Só para nós entendermos um pouco esse texto, aqui estava acontecendo uma batalha entre os filisteus e os guerreiros de Israel. Porém, os filisteus vieram com um grande gigante, cujo nome era Golias, um homem muito alto, muito forte, um guerreiro já preparado nas batalhas. E o exército de Israel estava temeroso. Tanto Saul, que era o rei de Israel, quanto os soldados estavam ali temendo aquele gigante. E ninguém se propunha ali a enfrentar o gigante. Mas Davi, que veio trazer um alimento ali para o exército de Israel, a mando de seu pai, ele viu que aquele gigante estava afrontando os exércitos do Deus vivo. E Davi ficou preocupado com aquela situação, porque Davi, mesmo sendo muito jovem, sendo um moço ainda, Davi sabia que aquela situação não poderia continuar. Então agora nós vamos estar lendo a partir do versículo 32, é onde Davi vai tomar uma resolução, ele vai enfrentar esse gigante. No versículo 32 diz assim, está escrito:
E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Olha a coragem de Davi, um menino que aparentemente era frágil diante daquele gigante. Um gigante que já era preparado para batalhar, já era um soldado experiente, estava armado, estava ali com a sua armadura, com a sua espada, com o seu escudo, e Davi totalmente desprovido. Ele se propõe a enfrentar aquele gigante. Agora, no versículo 33, nós vemos a resposta do rei Saul, o rei de Israel. Porém, Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então aqui nós podemos ver que, apesar da coragem de Davi, da sua valentia, o rei Saul não queria que Davi fosse, porque não seria páreo, aparentemente, né? Não seria páreo para aquele gigante, um gigante já experiente nas batalhas, um homem forte, poderoso, diante dos filisteus. No versículo 34, então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Então Davi aqui explica para o rei Saul que, mesmo não sendo um guerreiro, ele defendia as ovelhas de seu pai. Quando aquelas ovelhas eram atacadas por um leão ou pelo urso, ele enfrentava. E ali ele já tinha uma certa experiência em batalhar, mesmo que não fosse nas guerras. Mas apesar da sua pouca idade, Davi era valente, porque o Espírito de Deus era com ele. Davi já desde cedo, ele já era valente. No versículo 36, assim feriu teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Aqui nós podemos ver que Davi era um moço de fé, era um rapaz, era um jovem, mas com muita fé, com muita determinação. A sua coragem excedia de todo aquele exército ali dos filisteus, tanto dos israelitas quanto dos filisteus, porque os filisteus sozinhos também não enfrentaram o exército de Israel. Tiveram que arrumar um gigante ali para amedrontá-los. E da mesma forma, o rei Saul, com o seu exército, não tinha coragem de enfrentar o gigante. Mas Davi mostrou ser totalmente corajoso. No versículo 37, disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Aqui o rei Saul, ele está querendo preparar Davi para enfrentar o gigante. Coloca sobre ele as suas vestimentas de guerra, as suas armaduras, para Davi estar preparado para enfrentar o gigante. No versículo 39, e Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Então aqui nós podemos ver que Davi, ele não quis aquela armadura. Da mesma forma, nós, cristãos, nós só precisamos da armadura que vem dos céus, a armadura de Deus, que é a armadura espiritual. Essa mesma armadura espiritual estava sobre Davi, porque Davi, moço,
preparado espiritualmente, a sua coragem e a sua proximidade com o Senhor, a sua fé, lhe garantia enfrentar aquele gigante. Ele não precisava da armadura do mundo. As coisas que o mundo nos oferece não nos capacita para a batalha e para a vitória, mas sim a armadura espiritual, aquilo que vem do céu, que vem de Deus para nós. No versículo 40, e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, ou seja, 5 pedras, e pô-las no alforje de pastor que trazia. No alforje seria a sua bolsa, saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Então ali Davi, ele pega 5 pedras do ribeiro, coloca na sua bolsa, e pega a sua funda, que seria uma tiradeira usada na época, ou um estilingue, como é conhecido, e vai enfrentar o gigante. No versículo 41 de 1 Samuel 17, o filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que ele levava, o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Então aqui nós vemos as características de Davi. Ele era jovem, ruivo e de boa aparência, de gentil aspecto e corajoso, né? No versículo 43, disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Então, meu irmão, minha irmã, muitas vezes o problema que você está enfrentando, ele vai te desafiar. Aqui nós podemos ver pelo lado espiritual que o gigante, às vezes, ele nos desafia. Quando nós nos levantamos para enfrentar um problema, que a nossa vista é um grande problema, como esse gigante era para Davi, esse problema às vezes nos confronta. Às vezes, mesmo a gente na nossa segurança, sabendo que temos capacidade para enfrentar o problema, muitas vezes vêm circunstâncias que nos desafiam, que de repente vem na sua mente que você não é capaz de resolver aquele problema. Mas Deus nos capacita, Deus nos fortalece. No versículo 45 está escrito, Davi, porém, disse ao filisteu, olha a resposta de Davi ao filisteu que estava lhe desprezando por ser jovem. Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Da mesma forma, nós, quando vamos enfrentar os nossos problemas, devemos ir contra os nossos problemas em nome do Senhor, porque é o Senhor quem nos fortalece e nos dá sabedoria para enfrentar cada luta, cada situação que surge na nossa vida. No versículo 43 está escrito, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Então, Davi, ele diz para o gigante, hoje mesmo eu entregarei os corpos de vocês aos animais, aos pássaros, as aves do céu e as bestas da terra, porque Davi, ele tinha certeza da sua vitória, porque ele tinha fé, ele estava ali em nome do Senhor dos Exércitos. E quando nós vamos diante de um problema, sabendo que Deus está conosco, nós temos certeza da vitória. Então nós podemos profetizar a ruína daquele problema. Nós podemos falar, problema, você vai cair por terra em nome de Jesus, porque o Senhor dos Exércitos está comigo. Hoje mesmo você será aniquilado, porque Deus está à frente dos nossos problemas. No versículo 47,
Davi continua a dizer: e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Olha a confiança de Davi, olha a certeza que Davi tinha na vitória. Ele diz: saberá toda esta congregação, ou seja, todo esse povo que está ao redor, vai saber que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. O Senhor dos exércitos é o que batalha por nós, é o que nos garante a vitória, e ele vos entregará na nossa mão. Então você pode dizer para o seu problema, ou seja, para os seus problemas, que o Senhor vai os entregar na sua mão, que o Senhor vai te dar a vitória, porque o Senhor dos exércitos é ele que batalha por nós. No versículo 48, continuando aqui, então, diz assim: e sucedeu o quê? Levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. Então não temas, corra para resolver o seu problema. Não fique acomodado, não. Mesmo sabendo que o Senhor está batalhando por você, está pelejando por você, você deve enfrentar o problema, sabendo que Deus está à frente. Porque Davi aqui, ele não ficou parado, não. Ele correu em direção ao gigante. Da mesma forma que o problema vinha para ele, ele estava indo para enfrentar o gigante. No versículo 49 de 1 Samuel 17, está escrito: e Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Então Davi pega uma pedra e atira no gigante. Ali o gigante já cai diante de Davi. Da mesma forma, Deus nos dá condições. Da mesma forma que ele deu sabedoria para Davi pegar essas pedras no rio, ele nos dá também essas pedras espirituais para enfrentarmos os nossos problemas. Quais seriam essas pedras que o Senhor nos dá? Em primeiro lugar, Deus nos dá a oração, que é uma pedra que nós podemos ter na nossa bolsa para enfrentar os gigantes. A oração é um forte aliado daquele que está enfrentando problemas. Em segundo lugar, você tem o jejum, que o jejum e a oração andam juntos quando você precisa resolver alguma situação na sua vida. Se você orar e jejuar, você estará mais forte para chegar na presença do Senhor, para enfrentar a situação do dia a dia. Você também pode contar com o louvor. Você pode estar em todo tempo louvando ao Senhor. É uma outra arma que o Senhor te dá, porque quando você louva, o mal ele sai da sua presença. Adoração. Você deve em todo tempo estar adorando ao Senhor. É a quarta pedra que o Senhor põe no seu alforje, põe na bolsa do seu coração, para você estar enfrentando as suas lutas. Então você tem aí oração, jejum, louvor, adoração. 4 pedras para você enfrentar os seus problemas. E a quinta, e muito importante, para você estar derrubando o gigante, é a fé. Quando você tem fé, não há gigante que fique de pé diante de você. Aqui Davi nos dá o exemplo, né? Que mesmo sendo pequeno, mesmo aparentemente não tendo nós força para enfrentar o gigante, mas Deus nos capacita. Ele nos dá essas 5 pedras para enfrentarmos as situações do nosso dia a dia, qualquer que seja o problema que estejamos enfrentando. Oração, jejum, louvor, adoração e fé. E Davi usou uma dessas pedras, né, que ele atira no gigante e o gigante cai por terra. No versículo 50 está escrito: assim, Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele usou apenas uma dessas pedras. Da mesma forma, você tem essas 5 pedras, mas de repente você vai usar uma.
de acordo com a sua fé, de acordo com a sua força. Porque desde o início, para Davi enfrentar esse gigante, ele já tinha a fé, ele já estava com fé. E feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada e tirou-a da bainha, e o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então o mal ele tem que se retirar da sua vida, se você for contra o mal em nome do Senhor dos Exércitos. Essa passagem de Davi, ela fala muito ao nosso coração, porque é uma batalha que todos nós enfrentamos. A luta de Davi e Golias é um exemplo para todos nós que estamos aqui sobre essa terra e muitas vezes enfrentando muitas lutas. Eu vejo particularmente essa luta de Davi com Golias como sendo o bem contra o mal, porque ali Davi representava o bem contra o mal, que era o gigante filisteu. Também era o pequeno contra o grande, porque Davi ele era um jovem e aparentemente não era capacitado, mas o Senhor dos Exércitos estava com ele, porque Deus coloca os pequenos para confundir os grandes. Muitos que se acham grandes nesse mundo caem diante de coisas pequenas quando é na direção do Senhor. É também a luz contra as trevas, né? Porque onde chega a luz, as trevas têm que sair. É saúde contra a doença, é a vida contra a morte, é Jesus contra Satanás, é o cristão contra o pecado, é também o espírito contra a carne. São lutas travadas diariamente. O espírito, o crente, o cristão, ele lá luta constantemente contra os desejos da carne. Então é uma batalha diária. É a verdade contra a mentira. No mundo onde a mentira prevalece em todos os campos, em todas as áreas, a verdade ela tem que prevalecer. Ela tem que vencer a mentira. É o sim contra o não e é também o dia contra a noite. Então essa batalha de Davi contra Golias, ela está ao nosso redor no dia a dia. Nós vivenciamos ela dia após dia. Então nós temos ela o tempo todo na nossa vida. Em muitas situações que nós enfrentamos, nós estamos como Davi enfrentando Golias, que muitas vezes o problema surge grande na nossa vida. Mas se nós estivermos na direção do Senhor, se Deus está conosco, quem pode nos vencer? Se Deus está ao nosso redor, está cuidando da nossa batalha, mal nenhum vai prevalecer. Seja na doença, seja no desemprego, seja na vida matrimonial, seja em que área for, o Senhor, estando presente, a vitória é garantida. Então hoje eu quero estar deixando essa mensagem, que ela possa ser de grande proveito na sua vida, para estar sempre, você ter isso em mente, que você é capaz, que você é forte. Não interessa o problema que for, ponha sempre Deus à frente de tudo. Use essas pedras que Deus te dá. Use elas na sua luta diária, seja em qualquer luta, qualquer situação. A oração, o jejum, louvor, adoração e fé. A fé não pode faltar nunca nas nossas vidas. A oração é essencial. O louvor, a adoração ao Senhor e o jejum, ele é uma parte essencial para a nossa adoração, para a nossa oração chegar mais forte na presença do Senhor. Então que Deus te abençoe, compartilhe os nossos vídeos, inscreva-se no canal Minuto de Fé com Elis Pereira, para você estar sempre recebendo umas das nossas mensagens, sempre baseada na palavra de Deus. Então que Deus abençoe, deixe o seu like, tem um sininho aí abaixo do vídeo, você pode estar tocando aí no sininho, nos ajudando a fazer esse trabalho de evangelismo, de levar sempre a palavra do Senhor.
porque é importante nesses últimos dias, dias de trevas, dias de combate, que estejamos sempre nos fortalecendo na palavra de Deus. Que Deus abençoe a você e a sua família, em nome de Jesus.